Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. O texto de Atos, capítulo 22, nós faremos a leitura do verso 3 e depois do verso 26 e 27. Paulo, discursando em Jerusalém, diz assim: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Paulo está ali, está preso, acusado de pregar o evangelho, acusado de ser ali um causador de tumultos, e ele vai fazer a sua defesa, e ele começa a sua defesa falando: eu nasci em Tarso, eu fui criado como um judeu, e é interessante que ele começa esse discurso falando na língua hebraica, conforme diz o verso anterior, o verso 2, e ele, obviamente, vai ser preso, vai ser interrompido no seu discurso, e ali, pronto para ser açoitado pelos romanos, ele então vai dizer lá nos versos 26 e 27. Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estás para fazer? Porque este homem, se referindo a Paulo, é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim, eu sou. O que eu quero ensinar nesse texto, do qual poderíamos tirar tantas lições, principalmente quando Paulo fala aqui, dá o seu testemunho da sua conversão, etc. e tal. Mas eu quero me atentar a como Deus é extraordinário em cuidar da nossa trajetória de vida em todo o tempo, considerando propósitos maiores que vão além de nós mesmos. Paulo foi criado como um judeu, mas teve por nascença o direito à cidadania romana, é o que ele vai nos dizer no verso 28 do capítulo 22. Falar o hebraico, dominar a língua grega, ser um cidadão romano, ter vivido ali em Jerusalém, ter nascido em Tarso, estar nessa condição de alguém ligado em alguma forma ao Império Romano, fez então com que isso abrisse portas para que Paulo exercesse o seu ministério. O que aprendemos com isso é que Deus vai fazendo das nossas vidas uma trajetória perfeita para o cumprimento do seu plano, de um propósito maior. Nós precisamos ter este entendimento, esta convicção. As coisas não acontecem aleatoriamente na nossa vida. Você não nasceu no bairro em que nasceu, na família em que nasceu, à toa. Há um propósito do Senhor. Suas experiências na infância, na adolescência, sua educação, o curso que você fez, as qualidades com as quais Deus te criou, suas aptidões, até mesmo algumas coisas que para alguns pode ser um defeito, mas é a forma como Deus fez você, na sua personalidade, foram coisas dadas, concedidas pelo Senhor, te moldando, te preparando para um propósito maior. E aí? Que propósito é esse? Certamente glorificar a Deus e usar tudo isso de uma forma que glorifique ao Senhor. Significa então que Deus te capacitou, te fez, te formou, colocou todas as coisas certinhas na sua vida para que você em algum momento usasse tudo isso para servir o próximo e honrar a Deus. Tem um diácono aqui na igreja, o diácono Vitor, que ele brinca comigo falando assim que eu fui criado para pregar, né? Então ele faz alusão, né, do Criado para Matar, que é de um filme, e fala: olha, pronto, você foi criado para pregar. E ele brinca falando que a minha história de vida e trajetória foi uma forma que Deus fez para que eu pudesse ser um pregador hoje. E ele tem razão, e isso não é qualquer mérito ou motivo de glória minha, claro que não, nem quero ser reconhecido como um bom pregador, porque sei que estou distante disso, mas é entender que Deus foi conduzindo as nossas vidas para um propósito maior. Seria uma vaidade absurda nós imaginarmos que todas as coisas que acontecem conosco acontecem só para o nosso bem. Tá vendo? Tudo isso foi em favor de mim mesmo. Foi tudo o que aconteceu, eu sou o centro de todas as coisas. Então, meu casamento, meus filhos, meu pai, minha mãe, minha escola, tudo isso foi para me servir. Não.
Tudo isso foi para que Deus cumprisse um propósito muito maior através da minha vida. Não é para o meu bem-estar, mas deve ser para a glória de Deus. Significa que os nossos sofrimentos, os nossos tombos, os nossos erros, tudo isso em alguma medida serviu para que Deus moldasse o nosso caráter, nos conduzindo para aquilo que Ele mesmo quer que nós façamos. Cabe a nós o desafio de descobrir como e que propósito é este. E não é algo tão impossível. Se Deus te fez como pai, considere isso. Em toda a sua trajetória de vida, o que você viveu, aprendeu, para que agora seja um excelente pai. Se Deus já te colocou dentro de um casamento, o que você viveu, o que você aprendeu durante toda a sua trajetória de vida, quais são suas características positivas, a sua personalidade, como tudo isso serve para que você seja hoje um bom marido, uma boa esposa. Lá na sua empresa, você é um profissional e a gente trabalha não pelo dinheiro, a gente trabalha para glorificar a Deus, para exercer uma profissão que serve ao próximo e glorifica ao Senhor na administração dos recursos que são dele. Pois bem, sua formação, sua faculdade, suas habilidades, seus dons e talentos, como tudo isso chegou às suas mãos, como tudo isso veio na sua trajetória e como você tem usado tudo isso para glorificar ao nosso Deus. É assim que você deve pensar. Paulo teve uma história de vida. Nasceu em um lugar, teve a cidadania de outro, foi criado aos pés de Gamaliel e tudo isso cooperou para que agora, nesse ponto da vida dele, ele estivesse ali testemunhando ousadamente de Cristo Jesus a muitas pessoas, sendo instrumento do Senhor para a conversão de muitos. Pense nisso. E há um propósito maior. Deus cuida e trata da nossa salvação. Alguém um dia pregou o Evangelho para você. Alguém um dia falou de Jesus para você. Você estava lá, naquele lugar, naquela hora, recebeu aquela mensagem. Por quê? Porque o Senhor queria te salvar. E para que Ele queria fazer isso? Para a glória dele próprio. Pense nisso, glorifique a Deus. Viva de forma excelente para a glória dele. Deus te abençoe.